liturgia da igreja traz para nós o Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia. Ele é constituído como se fosse um acróstico em cima do alfabeto hebraico. Tem algumas traduções, como a tradução que a gente tem usado aqui da CNBB, eu até assinalei aqui na Bíblia, que vem aqui, ó, a cada 8 versículos, tem a letrinha em hebraico, Bet, Aleph, Bet, Gimel, e a cada 8 versículos, cada letra compõe um conjunto de 8 versículos desse poema oração, podemos dizer assim, né, padre? Poema oração, que faz uma alusão maravilhosa a respeito da palavra de Deus. Além da riqueza literária desse salmo, que é maravilhosa, também esse salmo traz com uma profundidade teológica imensa, que vai nos ajudar a manter uma vida espiritual na direção certa, que é a palavra de Deus. Eu vou ler na liturgia, porque este salmo é gigantesco. Você reze com ele, leia, divida, assim, nos blocos de 8 versos, para você se aprofundar, porque é uma riqueza maravilhosa. Mas eu vou ler os 6 que a liturgia separou para nós no dia de hoje, que diz assim: ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dá-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dá-me a vida pelos vossos mandamentos. Como anseio vossos mandamentos, dá-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Então, meus amados irmãos, esse salmo vai nos ensinar a profundidade do que é a revelação de Deus por meio da sua palavra, que é uma fonte de orientação, que é uma fonte de discernimento para nós. O salmista, nesse salmo, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Veja, se nós formos andar no escuro, no lugar que eu moro, na minha casa comunitária, a entrada é bem escura. E está sem uma luz lá num poste. E às vezes eu ando com medo de tropeçar, porque está escuro. Esses dias eu topei com uma cascavel, que ouvindo os meus passos já estava em pé, com um bote armado para se lançar em cima de mim, mas eu a vi primeiro e parei e pensei rapidamente: se eu correr, ela me pega, então eu tenho que ser mais rápido que ela. Então fiquei minutos parada, e ela parada olhando para mim e eu olhando para ela, e eu fui dando passos mesmo bem devagar para trás. Quando eu tomei a distância, eu corri para chamar o segurança, porque o caminho estava escuro. Se o caminho estiver escuro, mais fácil nós podemos tropeçar, e muito mais fácil um animal peçonhento como essa cobra que eu encontrei poderia ter me picado. Mas, meus queridos, se nós temos a luz, porque depois eu lembrei que eu poderia ter acendido a luz do celular para iluminar o meu caminho, mas eu não lembrei.
Mas trazendo para a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, se nós temos essa luz, nós podemos enxergar aonde nós podemos pisar. Não é assim? Nós podemos enxergar aonde nós podemos pisar e caminhar com segurança. Quando nós caminhamos à luz da palavra de Deus, nós caminhamos com segurança. Este salmo é um caminho que ele é percorrido dia após dia, um passo de cada vez. É por isso que São Tomás de Aquino, a respeito da palavra de Deus, da vida nossa com Deus, ele vai falar que primeiro nós precisamos ter conhecimento daquilo que se deve crer. E a gente crê em Deus porque a palavra de Deus vai trazendo esse conhecimento para nós. Conhecer o que se deve desejar. Quanto mais eu vou conhecendo Deus através da sua palavra, eu vou desejando. E conhecer o que se deve realizar. E a palavra de Deus, quando chega ao nosso entendimento, ela vai sendo traduzida na nossa vida, no dia a dia, naquilo que nós precisamos fazer desta letra a nossa vida e o nosso testemunho. Como foi a pergunta que o padre hoje na homilia fez, certeira para nós. Você educa, ensina ou ensinou os seus filhos a lei, a palavra de Deus? E eu quase, só não falei, é claro, porque estava na missa hoje, partilhei com o padre, falei, quase eu levanto o braço, falei, padre, eu fiz isso. É difícil. A gente ensinando e partilhando é difícil, imagina com quem não fez. É muito interessante porque este salmo tem 176 versículos. Se a gente for dividir mais ou menos, dá uns 18 dias, se você dividir por 8. Dá uns 16 dias para você ler esse salmo. E os últimos 8 versículos é o tal. O tal, a letra tal, significa os assinalados de Deus, os marcados por Deus. Bem lembrado, padre. A última letra do salmo é o tal. Você é o marcado por Deus. Você é um assinalado de Deus. Você traz a marca de Deus sobre você. E a hora que o anjo que virá para exterminar, para o final dos tempos, ele vai ver a marca na sua fronte. Porque no dia do seu batismo você foi marcado, trouxe o sinal da cruz para nós, que para eles é o tal, é a marca dos assinalados de Deus. E é interessante que nessa marca vai dizer assim, a palavra de Deus, no tal, que vai trazer para nós esta última graça. Chegue o meu grito a ti, Senhor, dá-me a tua inteligência, segundo a tua palavra. Chegue a tua presença, a minha súplica. Liberta-me segundo as tuas promessas. Meus lábios exprimam teu louvor, pois me ensina os seus estatutos. Então, que lindo, porque à medida que vai dizendo, minha língua cante as tuas promessas, porque são justos os teus mandamentos. Venha em meu auxílio a tua mão, porque escolhi teus preceitos. Desejo a tua salvação, Senhor. Tua lei é meu prazer. Que eu possa viver e louvar-te. Que tuas normas me auxiliem. Sou errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, porque não esqueci teus mandamentos. Então, o homem assinalado de Deus, ele não se perde. Ele se encontra em Deus. Mesmo que às vezes ele sai para alguns lugares, mas ele não perde o olhar, e o seu coração e os seus pensamentos estão fitos em Deus. Porque ele sabe que o socorro e tudo que ele necessita vem do céu. Então é lindo, porque você, na última estrofe, vai dizer, você traz o sinal da bênção e da glória de Deus. Não perca. Porque o demônio também sabe que você é um assinalado. Por isso que nós somos tentados.
Porque o demônio, quando passa perto de nós, ele já vê a marca. Ele consegue, porque é um anjo. Ele era um anjo decaído. E ele consegue ver a marca e sabe que você é de Deus. Se você não sofre tentação, é porque tem algum problema. Então. Né? Porque você já não está vivendo mais em Deus. Porque os que vivem em Deus vão ser tentados. Seja espiritualmente, para deixar de rezar, para deixar de ir na igreja, para deixar de ler a palavra de Deus, para desanimar você nas orações, né? Não quer que você reze, quer que você veja outras coisas, né? Ele vai colocar muitas situações para nos seduzir, então ele não quer que você reze, então ele não quer que você faça nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso. Tem gente que passa o dia inteiro, levanta e não reza nem para comer, não abençoa o seu alimento, não abençoa o seu trabalho, não abençoa o seu salário, não abençoa seus filhos, não abençoa a sua esposa, não abençoa o seu esposo, não vive de bênção. O assinalado de Deus vive da bênção. Ele é o homem da bênção. Ele traz em si a marca da bênção. De ser abençoado, não amaldiçoado. Porque o homem de Deus traz a marca da bênção. A cada missa que você vai ser abençoado. Deus te envia com a bênção. A cada momento de oração, Deus te abençoa, porque você está vivendo aquele momento de oração. Então, nós trazemos a marca da bênção sobre nós. Que bom que você está aqui hoje para reacender no seu coração esta chama de amor, esta graça em você. De ser o assinalado, o abençoado, aquele que vive e alimenta os outros com a graça do céu. Tão perfeito o que o Padre Wagner traz para nós. Esse alerta das distrações. O próprio salmista vai dizer: desvia o meu olhar das coisas vãs. Dá-me a vida pelos vossos mandamentos. As distrações são gigantescas. E com essa modernidade, mais ainda, né, Padre? Até as crianças, até os bebês. Muitas mães, inocentemente, colocam o bebê na cadeirinha e na frente o tablet ou o celular para distrair esta criança. No meu tempo, nós aprendíamos com a vovó a estimulação precoce do gugu, do dadá, de deixar essa criança rolar para lá para se desenvolver. Mas a tecnologia tem desviado a nossa atenção de criança a gente idosa. E se eu me distraio, eu não vou ter tempo com a palavra de Deus. Vou até dizer que a letra é pequena. Infelizmente, a gente escuta isso. Não consigo ler a Bíblia, a letra minha é muito pequena. Não tem desculpa, porque tem tradição com a letra grande. Tem. Então, e é interessante que eu estava vendo esses dias uma pedagoga que trabalha com criança, minha irmã trabalha com criança. E ela vendo a necessidade das crianças aprenderem a rolar, a se levantar sozinha, a se colocar de pé. Então, a criança não tem que ficar na cadeirinha só para comer, né? O resto, a criança vai aprender. Você vai educando ela a viver, ela vai aprender a levantar, a pegar o seu próprio bico, pôr na boca. Ela vai exercitando. Até o exercício de comer a fruta com a própria mão é saudável e necessário. Sim, muito. Tem tantas coisas. E é interessante que a criança, que a mãe precisa, às vezes a mãe quer conversar com a criança falando assim. Não, e é interessante, quando você agacha para conversar com a criança, ela te acolhe, ela vem para o seu colo, né? Porque você fica na mesma altura, né? E ela compreende quando você olha para ela, quando você fala olhando nos olhos dela, ela entende. Entende. Muito mais, porque o sentimento de amor também passa, ele ultrapassa aquele limite daquela barreira, né? É verdade. Então, como é importante, quando a gente fala, ensina, né? Aí, às vezes, você vê as crianças que aprendem cedo a rezar, a mãe ensina, ela vai fazendo os sinais que a mãe faz, ela aprende a fazer a oração, faltando palavras, pulando palavras, mas ela consegue. Exatamente, né? Padre. E você vê que aquela criança, a criança é o termômetro da casa. Quando a família está bem, de oração, vive uma vida plena, as crianças dormem serenamente, dormem bem. Quando a criança não dorme, começa a ter pesadelo, a criança começa a não querer dormir mais na cama dela, começa porque tem algo
ruim dentro. O próprio ambiente. Não está bom. Com palavras que não são de bênçãos, como o Senhor falou no início. Não é talvez xingamentos, palavras de maldição. E não tem esse poder dessa graça da palavra que inspira paz, que gera paz, que é a palavra de Deus, que são as orações. Todas as orações são tiradas dessa experiência com a palavra de Deus. Não tem como fugir da palavra de Deus. Sim. Penso que Deus nos trata da mesma forma como nós fizemos com a criança para o nosso aprendizado. Até nós mesmo, quando vamos numa casa, você que está nos assistindo, você mesmo que está aqui, você tem casa que você vai e você fala assim, nossa, que casa gostosa, que casa maravilhosa, que ambiente gostoso, né? Você sente paz naquele ambiente. Tem casa que você chega e fala assim, deixa eu ir embora, né? Você não quer ficar de jeito nenhum, você quer ir embora logo, né? Você fala, nossa senhora, essa casa aqui, pelo amor de Deus, né? Parece que você se sente incomodado, né? Você vai numa casa que reza, tem paz. Você vai numa casa que não reza, não tem paz. É agitada, né? Então, a alegria de chegar numa casa que tem paz, você vai ver as crianças brincando, todos normais, tudo tranquilo, você vê o marido tranquilo, você vê a esposa tranquilo, porque o ambiente é um ambiente que traz alegria para o coração. Porque a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, as três primeiras, é paz, alegria e caridade, amor. É paz. Você quer chegar numa casa, você encontrou paz, encontrou alegria, você vai encontrar amor. É o sinal da tríade de Deus, né? É impossível quem não busca o Senhor, que se revela por meio de sua palavra, não está envolvido nessa tríade. Então, meus amados, você pai, você mãe, seu filho já sabe ler? A partir dos 7 já está lendo. Você já deu a palavra de Deus para ele? Para ela? Está esperando o quê? Palavra de Deus. Criança pega com muito mais profundidade muitas vezes do que nós. A palavra de Deus, não é a revista em quadrinho, ali é bom na parte lúdica, mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que vai nos ensinar, como o salmista diz aqui, ó, quem ama a tua lei tem muita paz. Viu aí? Porque a palavra de Deus vai gerando o amor, a palavra de Deus vai embutindo essa paz, a palavra de Deus nos faz crescer na esperança, na confiança, a palavra de Deus volta o nosso coração no respeito mútuo um para com o outro. Por isso que Jesus, ele resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas já cumpre todos os outros preceitos. Palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é uma pessoa que se chama Jesus. Jesus, palavra. Jesus, esta palavra, esse verbo, essa ação, esse poder que estava em Deus, que é Deus e que se fez carne no ventre da Santíssima Virgem Maria. É Ele que nos ensina, é Ele que nos aproxima a crescer e a amar a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, que gera paz, que gera confiança, que gera alegria no nosso coração. E Antonieta, você trazia a realidade das distrações, né? E eu me peguei aqui no versículo 147 do Salmo, porque tantas vezes a gente se distrai com tantas coisas, e às vezes a gente se antecipa erroneamente em tantas coisas, nas nossas decisões, nas nossas respostas, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, e tantas vezes perdemos a graça de Deus porque quisemos fazer na nossa hora, porque não pensamos antes de fazer. E aqui também, neste salmo, traz um conselho para nós. Adiantei-me à aurora e clamei. Eu só espero nas tuas palavras. Olha o que o salmista está dizendo. Adiantei-me à aurora e clamei. Eu só espero na tua palavra.
Meus olhos se anteciparam às vigílias para meditar nas tuas promessas. Quanto tempo nós temos perdido querendo resolver as coisas do nosso jeito, sem nos voltarmos para o Senhor e para as suas promessas que estão contidas aqui na palavra. E por isso nós erramos, por isso não acertamos como poderíamos acertar. Mas que eu e você hoje façamos este compromisso de retomar. Em primeiro lugar, ouvir o Senhor, buscar o Senhor, meditar a sua palavra, adiantar-nos em escutar a Deus, adiantar o nosso coração em buscar o Senhor, para que dele nós possamos escutar as instruções para bem agirmos. Por isso eu convido você que sabe aí na sua casa, você que está aqui no Rincão, que nós possamos cantar esta canção com este intuito, adiantando o nosso coração na presença do Senhor, adiantando o nosso coração na busca do Senhor. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Preparemos o nosso coração para receber Jesus na Santíssima Eucaristia. Jesus escondido no véu do sacramento. Jesus, que é esta palavra, é o poder desta palavra que se fez carne, que é real, que é presente, que nos ensina a saborear a palavra de Deus, que nos aproxima desse conhecimento que o Pai deseja para mim e para você, da palavra, que ilumina a nossa vida, que nos dá discernimento e sabedoria, que nos conduz. Senhor, que o nosso coração, preparado pela Tua palavra, se volte agora nesta adoração. Adorar a Ti, Senhor, com os anjos, com os santos. Que o nosso entendimento, Senhor, se abra agora nesta adoração a Ti. Conduzidos e motivados pela ação da Tua palavra no dia de hoje em nossas vidas. Motivados por esta palavra, que és Tu, que é a Tua presença. Meu Senhor e meu Deus, seja bem-vindo, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Entra na nossa vida, Senhor. entra nas nossas casas. Nós te acolhemos Entra aqui, agora, Senhor. Jesus. Obrigada, Na Jesus, casa, em pela cada tua lar, presença. em cada vida, em cada setor de Senhor, trabalho. diante de Entra, nós. Jesus.